quero falar sobre um princípio fundamental, que eu percebi que ele tem roubado mais pessoas da plenitude de Deus, até do que batalhas exteriores ou algumas crises na sua jornada de fé. Existem autossabotagens que param a gente mais até do que algumas tentativas de sabotagem do inferno. É por isso que muitas vezes o inferno não vai nem tentar parar você, ele só vai tentar confundir você, porque você, quando está confuso, você mesmo se para. Você, quando está confuso, você mesmo se sabota, você mesmo aborta sonhos de Deus para você. Então eu quero falar sobre um princípio fundamental. Irmão, esse princípio, quando não é honrado, ele inclusive impossibilita Deus de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Então, um conselho de amigo, ouça, porque isso pode mudar a tua história hoje. Você está comigo? Diga amém. Eu quero pregar hoje sobre honra, o princípio da honra. E eu vou falar sobre algumas esferas em que a gente entender esse princípio pode liberar o sobrenatural, e não entendimento desse princípio pode sabotar o que Deus tem para você e para a tua casa. Alguém quer ouvir? Diga amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, guarda isso, é que não viver o princípio da honra sabota a plenitude de Deus sobre você. E se você quiser, pode tirar algumas anotações, take notes, pastor. E se Deus falar com você em algum momento, eu queria te convidar, reage a isso. Se você estiver queimando por dentro em algum momento da palavra, fica de pé no teu lugar, libera isso, reage, diga, preach, pastor, come on, so good, Jesus. Amém? Você está comigo? Vamos incendiar esse lugar, irmão, vamos incendiar esse lugar. Tem alguém frio do teu lado, vai queimar porque vai sentir o fogo que você carrega. Tem uma frase do pastor Drummond Lacerda que eu sou apaixonado. Ele diz o seguinte: a plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Tem recursos que estão disponíveis na plenitude que não vão ser liberados até que a gente tenha maturidade para acessá-los. E a honra é um desses princípios. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Por que é importante honrarmos a Deus? Porque a gente está deixando claro que a gente entende que é diferente Deus de qualquer outra coisa. Quando a gente ama a Deus, irmão, da forma como devemos amar, a gente passa a amar todas as outras coisas proporcionalmente também. A gente vê na história da igreja, muitas vezes, altares sendo levantados em paralelo a Deus, algumas bases de confiança sendo estabelecidas em paralelo a Deus, e o problema disso é que, se a gente ama outras coisas na mesma porção que a gente ama a Deus, é como se a gente não amasse a Ele. Se a gente confia em outras coisas com a mesma proporção que a gente confia em Deus, é como se a gente não confiasse nele. É o que a palavra diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus da minha salvação. Em outro momento o salmista diz, eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquele contexto, irmão, existiam várias imagens que representavam outros deuses pagãos. O salmista está dizendo, não é que eu não tenho outras opções de socorro, eu tenho, mas quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse pluralismo que a gente está vendo nos tempos de hoje, irmão, isso vai parar muita gente. Se a igreja se tornar genérica no que diz respeito à questão de gênero, ao que diz respeito à estrutura familiar tradicional, ao que diz respeito a projetos e sonhos de Deus, ao que diz respeito à santidade, perdemos o poder e a autoridade de ministrar em nome de Jesus. Um pouco de graça com um pouco de lei é como graça e lei nenhuma. Um pouco de santidade com um pouco de mundanismo é como santidade nenhuma. Então não dá para a gente diluir, irmão. Você está comigo? Diga amém. Então o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Deus de todas as outras coisas. A honra significa reconhecer que algo é extraordinário, valioso, precioso. Eu estou estabelecendo alguns fundamentos sobre o significado de honra e depois eu quero trazer uma aplicação prática para a tua história, amém? Conselho de amigo, não se distraia. Irmão, se a honra significa reconhecer que é algo extraordinário, o oposto também se aplica. Desonra significa tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial, sem nada de mais. E é por isso que você vai ver sempre o teu pastor, o pastor dessa igreja, inquieto quando na comunidade que ele lidera não existe uma posição de honra como deveria, quando a presença de Deus se manifesta.
É por isso que em alguns momentos você já me viu subir aqui com uma fúria santa, dizendo, gente, pelo amor de Deus, ou a gente honra a presença de Deus aqui, ou então a gente fecha as portas e vai para casa. Por que isso? Porque eu entendi um princípio. Honrar a presença significa reconhecer que ela é extraordinária, valiosa, preciosa. Você está comigo? Diga amém, nada mais importa. 1 Samuel 2,30 diz, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro princípio sobre honra, guarda isso. A honra libera o favor de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga, a honra libera o favor de Deus. Segundo Samuel tem uma história que ela é muito clara a respeito do quanto a gratidão pelo aquilo que Deus fez pode gerar o novo de Deus, e como que a ingratidão por aquilo que Deus fez pode sabotar o novo de Deus. Irmão, o solo mais fértil para você semear novos milagres é no solo da gratidão. A gente reconheceu o que Deus já fez até aqui, é uma garantia de que o nosso coração está pronto para receber o que Deus vai fazer a partir daqui. Você está comigo? Não, vocês não estão comigo. Tem alguém que está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. 2 Samuel 6,14 diz assim, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. De um lado a gente tem um rei feliz porque a presença de Deus está de volta na cidade. A gente tem homens gritando de alegria, a gente tem músicos, a gente tem festa. Do outro lado, a gente tem alguém que observa da janela esse mover e despreza o que viu. Pega essa chave, irmão. Você normalmente vai perceber que pessoas que desprezam o que Deus está fazendo estão distantes demais do mover para entender o que Deus está fazendo. Todo observador tem uma opinião muito boa em relação ao que está acontecendo. Mas por que todo observador tem uma opinião? Porque como ele não está envolvido, ele tem sempre algo para falar sobre quem está se envolvendo. Os críticos falam demais porque fazem de menos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem uma citação, se eu não me engano, do Leonard Ravenhill, porque tá do Pleno Avivamento. Ele diz que se a igreja, é dele ou do John Stott, agora eu não lembro. Ele diz que se a igreja tivesse tantos intercessores como tem conselheiros, o Pleno Avivamento já teria acontecido. Tem muita gente que nunca fez querendo dizer como fazer, tem muita gente que nunca construiu querendo dizer como construir. Você está comigo? Então Mical está nessa posição, ela está observando da janela. Davi chegou ao ponto de dizer para Deus, eu não descansarei, nem as minhas pálpebras se fecharão até que a presença volte à cidade. Então esse rei que não economizou em esforços, exércitos, recursos, esse rei que sacrificou animais e fez uma estrada marcada por sangue até a arca chegar na cidade, esse rei que está celebrando o que Deus está fazendo, está de um lado festejando, do outro lado tem uma observadora questionando o que está sendo feito. Você está comigo? Agora olha o resultado disso. 2 Samuel 6,23 diz assim, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Guarda isso, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Ingratidão gera esterilidade. A filha de Saul não conseguiu entender, discernir e celebrar o que Deus estava fazendo. Qual que é o resultado natural? Ela perde a capacidade de gerar a vida. Pastor, você está dizendo que mulheres estéreis são alguma forma alguma forma de maldição, algo de Deus? Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Não pega um fato e torna disso uma doutrina, ok? Mas nesse caso, Deus coloca no mesmo texto para deixar claro que o resultado do posicionamento de desonra dela trouxe esterilidade sobre ela. Então guarda isso, irmão, em nome de Jesus. Ingratidão gera esterilidade. Sabe o que eu acho mais incrível? É que quando Jesus estabelece a ceia, a igreja acabou transformando isso por um período num ato religioso. A gente faz para a gente não sei lá, talvez não pecar ou não se sentir sujo, quando na verdade a ceia não é um dispositivo religioso. A ceia foi estabelecida por Jesus como um memorial de gratidão.
A ceia é um dispositivo que Deus estabeleceu para que todas as vezes que a gente fizer isso, a gente lembre do que Ele já fez por nós. 1 Coríntios 11, 23, me ajuda, coloca alguns incendiários aqui na frente, irmão. Todo mundo no celular aqui, me ajuda aí. Eu sei que vocês estão tirando nota, mas me ajuda aqui, eu preciso de alguém queimando aqui. Tem alguém que está queimando aqui? 1 Coríntios 11, 23 diz: pois eu recebi do Senhor aquilo que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pois sempre que comerem desse pão ou beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, quando a gente celebra o que Jesus já fez, a gente abre espaço para aquilo que Jesus ainda vai fazer. Você está comigo? Diga amém. Segunda chave que eu quero liberar sobre honra é que a unção que você honra, você usufrui. Fala isso comigo, fala com autoridade. A unção que você honra, você usufrui. Você vai perceber que muitas pessoas que são críticas demais em relação ao que o outro carrega, não carregam nada dentro de si. Tem gente que reclama: eu não gosto da pregação dele, eu não gosto da música dele, eu não gosto da palavra dele, eu não gosto do GC dele, eu não gosto da... Irmão, isso nada mais é do que uma expressão de um descontamento consigo mesmo. Porque quando eu não honro o que o outro carrega, eu não vivo a porção que está disponível para o outro dispensar sobre mim. Guarda isso, irmão. A multiforme graça de Deus se estabelece através de uma edificação mútua. Então tem uma parte da graça evangelística que eu tenho hoje, porque o meu pastor, quando eu via o pastor Felipe lá no Rio fazendo apelos, eu olhava e falava: uau, Deus, que graça evangelística. Ele fala de Jesus e parece doce no ouvido de quem ouve. E o fato de celebrar genuinamente aquilo derramou sobre mim uma porção dessa graça também. Aí você vê o pastor Márcio, alguém que tem um caráter que é inquestionável, décadas de ministério, não tem nada que desabone a conduta, alguém que tem uma visão extraordinária. A gente honra disso e começa a usufruir disso também. Eu vim para a América e Deus me conectou com alguém que, cara, se porta como um príncipe, alguém que tem graça e tem alcance sobre nações. 3 meses caminhando com o pastor André Valadão, eu comecei a celebrar tudo aquilo que eu vivi, experimentei. E aí Deus começa a aumentar o meu alcance, Deus começa a levar minha voz a lugares que eu nunca imaginei, Deus começa a me conectar com príncipes da minha geração. Irmão, a unção que você honra, você usufrui. Você usufrui. Você reconhece, você honra, você usufrui, está disponível. A gente vê isso entre Elias e Eliseu, a gente vê isso entre Timóteo e Paulo, a gente vê isso até entre Davi e Saul. A maior guerra de Davi, irmão, não foi enfrentar o gigante, foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele olha e fala: eu não posso desonrar quem Deus em algum momento honrou. Eu não posso tocar em alguém que Deus em algum momento ungiu. Então guarda isso em nome de Jesus. Isso é uma chave tão poderosa. Isso pode ativar e acelerar o teu chamado, o teu processo, a tua jornada. A unção que você honra, você usufrui. A unção que você honra, você usufrui. Você está comigo? Diga amém. Celebrar o que o outro carrega, irmão, ativa o que você carrega. Às vezes está adormecido, você nem sabe que carrega. Mas quando você começa a celebrar, honrar, aquilo começa a tomar vida dentro de você. Terceiro princípio sobre honra que eu quero compartilhar, e esse é um princípio imperativo, não é um convite. Terceiro princípio é: honra a tua casa. Honra a tua casa. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Negou a fé e é pior do que um descrente. Você que é casado, olha para mim, sua esposa pode não fazer tudo o que você esperava ou gostaria que ela fizesse, mas isso não muda o fato de você ter uma obrigação perante Deus de honrar a tua casa. O teu marido pode ainda não ser como você gostaria que fosse, embora grande parte daquilo que a gente reclama do outro, a gente não foi enganado, a gente sabia, mas acreditou que mudaria depois de casar.
Não muda, às vezes só potencializa, ok? A escolha foi sua, então não reclama com Deus com algo que foi você que escolheu, ok? Agora segura essa bomba aí, filho, e vai desarmando aos poucos. Amém? A igreja está começando a aprender o princípio. Antigamente a gente queria casar rápido. Não, preciso casar logo para me manter santo. Não, guarda isso, irmão. Estar encalhado não é ficar muito tempo solteiro. Estar encalhado é casar com a pessoa errada. Isso é estar encalhado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem uma galera que não quer celebrar pro esposo ou a esposa não achar que é indireta. Fica tranquilo. Honra a tua casa. Honra a tua esposa, honra os teus filhos. Trabalha mais se for necessário, mas não deixa nada faltar. Esteja presente, mesmo que você esteja cansado. Faça o teu melhor, dê o teu melhor. Faça tudo o que você pode, enquanto você pode. A vida passa rápido demais, irmão. A vida passa rápido demais. Honra o teu pai e a tua mãe. E eu quero compartilhar isso porque talvez no nosso meio tenha alguém que tenha alguma situação mal resolvida com o seu pai ou com a sua mãe. Alguém que está aqui ou alguém que está online. Deixa eu te dar um conselho de amigo. É melhor honrar o que Deus pede do que viver defendendo aquilo que para mim faz sentido. Pastor, você não sabe o que ele me fez. Guarda isso, irmão, em nome de Jesus. A honra é um princípio que não depende de reciprocidade. Alguns anos atrás eu passei por um período de maior desonra ministerial. E eu decidi honrar, independente do que estava sendo feito ou falado. E eu lembro que em algum momento a Kezinha falou: amor, já tá bom, já tá bom. Eu falei: não, amor, a honra é um princípio que não depende de reciprocidade. Se você semeia a honra, você colhe os frutos dela, independente de se o outro faz ou não. Então guarda isso. Pastor, mas eu sofri algumas coisas, mas ele ainda é o teu pai. Se não fosse a genética dele, você não teria nascido. Se não fosse a tua mãe, você não teria nascido. Ah, mas ela não cuidou de mim. Mas ela não abortou você está de pé. Você foi gerado, em algum momento foi ela quem nutriu você, queira você ou não. Honra o teu pai e a tua mãe. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é um pedido de Deus. Isso é muito forte. Não é um conselho de Deus. Não é uma sugestão de Deus. É uma ordem. Olha para mim, por favor, não se distraia. Não são 10 sugestões de Deus. Não são 10 conselhos de Deus. Não são 10 ideias de Deus. São 10 mandamentos de Deus. E a gente já aprendeu, às vezes a gente aprende isso no nosso trabalho, mas não entende isso na nossa jornada. No trabalho, quando o patrão manda, quem não quer perder o emprego faz. E a gente tem um ditado no Brasil: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Qual é o sentido, irmão, de a gente obedecer uma ordem de um homem, mas negligenciar uma ordem de Deus? Não são conselhos, nem sugestões, nem pedidos. Deus está deixando bem claro uma ordem. André, o que implica o não cumprimento dessa ordem? É simples. Sua vida é encurtada, simples assim. E o cumprimento dessa ordem, ela é prolongada. Olha o que diz a palavra, Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor te deu. Alguém pode celebrar isso? Honra o teu pai e a tua mãe, irmão. Se não fosse eles, a gente não estava de pé. Quarto princípio que eu quero compartilhar sobre honra. Declara comigo: não existe honra parcial. Não, fala com autoridade, diga: não existe honra parcial. Irmão, honra é como gestação. Não existe uma mulher meio grávida. Você nunca vai: e aí, como é que você está? Ah, eu estou meio grávida. Não tem como. Ou você está gerando ou você não está. Faz sentido? Assim como não existe alguém meio crente. Não, eu sou evangélico não praticante. Não, você não é crente. Simples assim. Ah, eu sou católico não praticante. Como que alguém pode professar uma fé que não pratica? Não faz sentido. O IBGE estabeleceu isso só para poder de alguma forma criar um censo para categorizar religiões, mas isso não é algo que debaixo dos céus faça sentido. No último censo, o IBGE agora acrescentou uma nova categoria. Isso é motivo de vergonha para a igreja. Agora também existe a categoria evangélicos não praticantes. Evangélicos que não praticam o evangelho não são evangélicos. Simples assim. Você está comigo? Então não existe também honra parcial. Declara comigo isso. Diga: não existe honra parcial.
Aquele episódio da mulher que quebra o vaso, ela tem um óleo precioso, valia 1 ano de trabalho, o valor daquele óleo. Por que ela não derrama? Pega isso, irmão. Por que ela não derrama? Ela quebra. É para não dar chance de voltar atrás no meio da entrega. Pera aí, já foi demais. Já 6 meses de oferta, eu acho que tá bom. Ela quebra para que ela não confie no seu próprio coração, coração enganoso. Então, para que não haja chance de voltar atrás, eu estou quebrando o meu vaso, eu quebro, eu entrego, é tudo teu, é tudo teu. É como queimar pontes com o passado, irmão, é como abrir mão de backups do passado, é tudo teu. Eu já falei sobre isso há 1 ano e meio atrás. Eu falei, gente, é uma loucura. Quando a primeira crise acontece, a gente começa a pensar e cogitar a possibilidade de voltar aonde a gente estava. Eu vou voltar, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo. Se Deus disse que te traria para o Brasil, só Deus pode te falar para voltar para o Brasil. Porque se Deus não mudou de ideia, não usa de uma crise como artifício para abrir mão de um processo. Deus disse que faria algo na América, ainda não aconteceu, então permanece. Agora, se o Deus que te enviou te chamar de volta, aí você vai. Agora, conselho também, irmão, se o Deus que te enviou te chamar de volta, não fica. O lugar mais seguro que você pode ficar é correndo riscos com Deus. Amém? Então guarda isso, irmão. A loucura é que na primeira crise a gente cogita voltar para um lugar que a gente um dia já esteve e não queria mais estar. É como o cara que na primeira crise do casamento começa a lembrar da ex-namorada. Peraí, você sabe por que ela é ex-namorada e não é sua atual mulher? Porque em algum momento, quando ela era a sua mulher, você não desejou mais estar com ela. Só que a memória é seletiva, a gente vai esquecendo de momentos ruins e crises e problemas e vai lembrando de forma nostálgica daquilo que é bom. Então por isso que em alguns momentos o passado sabota a gente, vendendo uma ideia de que era melhor lá atrás. Não, aquele tempo que era bom, não, aquela época que era boa, não, na minha época não, irmão. Esquece isso. O bom é o hoje, é o presente que Deus deu pra gente. O passado não existe mais, o futuro não existe ainda. Então tudo que a gente tem é o hoje, é o maravilhoso agora. É o almoço de hoje, é o culto de hoje, é o louvor de hoje, é a palavra de hoje, é a unção de hoje, é o milagre de hoje. Você está comigo? Então faça hoje o que você pode, enquanto você pode. Deus só te deu hoje. A Bíblia diz, não diga homem algum, amanhã faremos, amanhã iremos, amanhã compraremos, porque o amanhã a Deus pertence. Oferta da viúva, irmão. Marcos 12:41 diz, e sentando-se Jesus diante do cofre das ofertas, eu já estou terminando, eu só preciso de mais 7 minutos, a gente finaliza essa palavra, guarda isso. Sentando-se Jesus diante do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava o dinheiro. Irmão, olha para mim. Eu vou tocar em um dos pontos mais sensíveis agora da nossa relação com fé e Deus. É quando entra na nossa parte financeira. E se você quer romper, eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que a palavra diz. Amém? Pastor, eu tenho um bloqueio. Então, por favor, ouça. Porque você nunca vai ser desbloqueado se você não deixar a verdade que libertar você. Pastor, eu sou ferido com a igreja nessa questão de dinheiro. Então ouve o que a palavra diz, porque talvez você ouviu o que um homem disse e aquilo te feriu. Deixa o que Deus está dizendo, porque isso pode te abençoar, te libertar. Amém? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus sentou e ele observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. Declara comigo, diga: Jesus observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. Jesus não estava observando o valor, mas como era entregue. O princípio mais forte que envolve toda a entrega não é o que você entrega, mas é como você entrega. Então você pode pegar $20, apresentar a Deus e falar: Senhor, está aqui o meu melhor, eu trabalhei essa semana inteira, eu separei a minha melhor parte, recebe a minha oferta. Ou você pode pegar $10 mil e falar: aí, não é o valor, é como. Porque o como envolve temor, o como envolve zelo, o como envolve entendimento, consciência, o como envolve honra. Reconhecer que é algo extraordinário, poder dar alguma coisa para cooperar com o que Deus está fazendo, isso é algo extraordinário. Eu não podia antes, agora eu posso. Isso é extraordinário, é uma honra para minha casa.
Davi, em algum momento, ele reúne o povo, ele fala: olha, vamos reunir tudo que a gente pode, de ouro, tesouro, pedras preciosas, para construir uma casa para o Senhor. E aí, quando tudo aquilo é organizado, é ajuntado, ele olha para aquilo, irmão, e ele tem temor. Ele fala: Senhor, quem sou eu? Pega isso. Ou quem é o meu povo, para que possa oferecer para o Senhor algo de valor? Tudo é teu. Davi olha para tudo aquilo e fala: Senhor, quem sou eu para te oferecer algo que já é seu? Tudo é teu. A gente só está devolvendo algo que o Senhor deu para a gente. Então a Bíblia diz: e ele observava, e muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus então disse para eles: em verdade eu vos digo, que essa pobre viúva deu mais do que todos que estavam deitando ofertas nos cofres, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Mas essa da sua pobreza deu tudo aquilo que tinha do seu sustento. O que Jesus está declarando é o seguinte: o poder da oferta não está na quantidade, porque tem gente que dá muito, mas está dando porque sobrou muito. O princípio da oferta não está na sobra, está em você entregar algo que tem valor para você. Você está comigo? Eu sei que é difícil celebrar essa parte, é uma das partes que é mais difícil da gente se converter. Há quem diga que o bolso é a última parte que se converte. Eu posso dizer que infelizmente para muitos o bolso é uma parte que não se converteu. Mas não é essa a realidade sobre a nossa igreja. Você está comigo? Diga amém. Você pode levantar suas mãos, vamos fazer um ato profético aqui. Levanta suas mãos, declara com autoridade, diga: eu sou livre em todas as áreas da minha vida. Diga: plenamente livre, completamente livre. Diga: minha mente, os meus sentimentos, o meu coração. Diga: tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Fala com autoridade, diga: Pai, você me deu tudo e eu te dou a minha vida por completo. A minha vida é sua, Pai. A minha vida é sua. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. 2 Coríntios 9:7. Faça cada um conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Qual que é o fundamento? O princípio da oferta está na honra com que a gente celebra ela. Deus, eu estou dando com alegria. Quem sou eu para poder te dar alguma coisa? Está aqui o meu melhor, eu estou te entregando com alegria. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Por que muita gente se incomoda a ouvir sobre isso? Só se incomoda em ouvir sobre esse princípio quem é escravo dele. Quem é escravo da liberalidade não consegue dar, não consegue celebrar, não consegue compartilhar, se incomoda. Aí já está falando demais, e já está, irmão, guarda isso. Quem é livre não se incomoda com a luz. A luz dissipa as trevas, a luz dissipa as trevas. Então a gente celebra quando Deus fala. Honrar o Senhor com primícias faz parte de um princípio de honra. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O princípio da primícia, ele funciona exatamente assim: quando eu honro a primeira parte, Deus abençoa todo o restante. Então eu não estou dizendo: Deus, olha, eu paguei tudo, fiz tudo, passei, gastei, fiz, aconteci, sobrou isso aqui, ó. Não, não é sobra. Deus, isso aqui está tudo que eu conquistei, eu estou investindo no teu reino primeiro, e do que sobrar, certamente eu vou viver bem, nada vai me faltar. Você está comigo? Recebe isso, se você quiser, recebe isso, isso é vida para você, amém? Mas eu não posso falar de honra sem falar desse princípio. O dízimo, irmão, guarda isso. Eu vou finalizar aqui e vou entrar no último tópico. Olha para mim, o dízimo é uma celebração à redenção. Olha para mim, o dízimo é uma celebração à redenção. Eu não entendi, pastor, eu vou te explicar. Antes da gente ser liberto, a gente era escravo. E fundamentalmente, um escravo não tem nada que ele possua. A terra não é dele, o recurso não é dele, a liberdade não foi dada a ele, a escolha não foi dada a ele. Ele não escolhe para onde vai, o que faz, o que come, que horas dorme, que horas levanta. Ele não tem escolha, nem liberdade, nem recursos.
Então, quando o povo foi feito livre, a forma dele celebrar a redenção é: Deus, eu só posso dar porque o Senhor me deu primeiro. Eu posso escolher dar muito ou pouco, não dar nada, porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Então, o dízimo fundamentalmente é uma celebração da redenção. Eu sou livre e eu posso colocar aquilo que Deus colocou no meu coração. André, você está falando de recursos? Não, eu estou falando de tudo que Deus te deu. O teu fôlego, o fôlego que você respira, Deus te deu. Você escolhe semear uma parte do teu dia para Ele ou não. Você escolhe tirar meia hora para orar por alguém ou não. Você escolhe servir um dia na semana na igreja ou não. Você escolhe manter um órfão na África, adotar uma criança em algum lugar pobre do mundo ou não. Você escolhe pegar o teu dinheiro e investir em algo que vai além de você ou não. A escolha é sua. Você é livre, você é livre. Você é livre. A lei da semeadura é tão poderosa, irmão, que a graça redimiu o homem do pecado, mas não anulou a lei da semeadura. A lei da semeadura continua sendo uma verdade independente da graça. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Provérbios 14:31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas aquele que dá ao necessitado com bondade, esse honra a Deus. Sabe qual que é um dos projetos que a gente está começando agora no WeCare? O WeCare já começou a limpar as ruas aqui da comunidade. A gente já está fazendo algumas reuniões com o Little Haiti, para a gente poder gerar algo de valor para a comunidade. A gente está conversando com alguns presídios. Eu quero pregar até o final desse ano, se Deus permitir, e um presídio nesse lugar. A gente vai declarar liberdade aos cativos, e vai ter, irmão, corações sendo completamente rendidos ao Senhor. Não depende da língua natal, não tem a ver com a língua de um povo, tem a ver com a linguagem de Deus. A gente vai tocar orfanatos, a gente vai tocar hospitais. Você e a sua casa fazem parte disso. Você crê nisso? Diga amém. Provérbios 19:17 diz: ao Senhor, cara, isso é muito forte, olha o que a palavra está dizendo. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Deus está dizendo: aquele que se compadece do pobre é como alguém que empresta algo para o Senhor. Você não entendeu? Olha para mim. Deus está dizendo: quando você faz algo por um pobre, por alguém que não pode, por alguém que necessita de um socorro, você está emprestando dinheiro para mim. Fique em paz, eu pago bem aqueles que semeiam. Deus está dizendo isso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Aquele que semeia na vida de alguém que é pobre é como quem empresta ao Senhor. E eu quero finalizar. Você está comigo? Diga amém. Irmão, guarda isso. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé podia também ser facilmente chamada da galeria dos homens de honra. Baixinho, por favor, gente. Davi honrou a presença. José honrou os sonhos que carregava. Daniel honrou a aliança. Jesus honrou o Pai. Irmão, você só está de pé porque Jesus escolheu obedecer. É simples assim. Guarda isso em nome de Jesus. A obediência é um princípio de honra. Deixa eu liberar algo sobre você. Pega isso em nome de Jesus, irmão. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso fala basicamente sobre isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Guarda isso. Alguém está recebendo algo de Deus? Guarda isso. Deixa eu liberar algo sobre você. Irmão, a lealdade, ela só existe na discordância. Você que é voluntário, serve aqui nessa casa, você que de alguma forma faz parte disso aqui, você que se entende como ovelha e me reconhece como seu pastor, ouve isso e guarda com carinho. A lealdade só existe na discordância. Porque quando eu concordo com uma direção que é dada, eu não preciso ser leal, eu já concordo. Eu também acho que é o melhor a fazer. Eu também acho que é para lá que a gente tem que ir. Eu também acho que esse é o melhor caminho. Então, concordância não necessariamente depende de lealdade. Agora, quando eu discordo e ainda assim me submeto, eu estou sendo leal. Faz sentido? Eu não faria desse jeito, mas eu reconheço. Deus é contigo, eu estou debaixo dessa missão, eu sou submisso, ou seja, eu estou debaixo da mesma missão, submissão. Eu vou com você. Os discípulos fizeram isso. Quando Lázaro morreu, Jesus volta pelo mesmo caminho que eles quase foram apedrejados na vida.
Os discípulos estão falando, não, Senhor, a gente vai morrer, não é para ir para aí. Ele falou assim, ei, vocês querem vir, eu vou ficar. Quando ele está pregando no Sermão do Monte, Senhor, o teu discurso é forte demais, não há quem resista. O povo está indo embora, vocês querem ir com eles também? Ou vocês vão ficar? Aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Eu já vendi os meus barcos, eu abri mão da minha zona de segurança, não tenho para onde ir, você é o meu único caminho agora. Então guarda isso, irmão. Jesus, ele espera dos seus discípulos obediência, porque ele é o maior referencial de obediência. Guarda isso, eu finalizo aqui. O louvor pode subir, o vocal pode subir. Jesus. Jesus honrou o Pai até o final. Tem um momento que Jesus está prestes a se entregar na cruz. E o cálice que seria colocado sobre ele carregava toda a condenação de toda a criação. Irmão, Jesus não pediu para que, se fosse possível, Deus tirasse dele o cálice, porque ele não queria sentir dor, porque ele não queria ser crucificado. Jesus não tinha problema com a dor que ele ia sentir. A angústia mortal que Jesus sentia era por conta da separação que ele ia experimentar. Olha para mim, desde o princípio, Deus, o Filho e o Espírito Santo são um só. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis diz que Deus então estabeleceu a luz. Ele disse, haja luz, e houve luz. Só que o sol, a lua e as estrelas, Deus só criou dias depois, se eu não me engano 2 dias depois. A luz que Deus está revelando no primeiro dia da história não é a luz do sol, é Jesus, a luz dos homens. Ele está dizendo, haja. Ele está dizendo, se manifeste. Filho, brilha a tua luz sobre toda a criação, haja luz. E é por isso que no 6º dia, quando ele fez você, ele não disse, então eu vou fazer. Não, ele disse, então façamos nós. O homem é a nossa imagem, a nossa semelhança. Você está comigo? Diga amém. Então pega isso, irmão. Uma aula do carisma de graça aqui para você. Jesus está com o Pai no princípio, Jesus está com o Pai no meio, e eu poderia falar por horas aqui sobre isso. A serpente de bronze levantada sobre o deserto, a condenação de Deus sobre o povo, sobre Jesus para redimir o povo, Jesus prefigurado em vários momentos, Jesus oculto na antiga aliança, Jesus revelado na nova, Jesus sendo manifestado pela boca do profeta, dizendo, olha, um menino nos foi dado, um filho nasceu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí os profetas diziam, ele virá, ele reinará em glória, e ele viverá isso. E eles diziam a respeito do que aconteceria até que Jesus chega. O Verbo se fez carne, habitou no nosso meio, andava no meio do povo. Ele aprendeu a andar, a falar, a engatinhar. Ele aprendeu sobre a palavra, ele começou a ensinar a palavra. Foi batizado, recebeu o batismo do Espírito, recebeu a porção de Deus. Mas chega um momento que Deus fala para ele, olha, agora está próximo. Pega isso, irmão. Se isso aqui não tocar você, o Evangelho não vai tocar você, porque esse momento é a essência do Evangelho. Jesus está perto de se separar pela primeira vez desde a eternidade passada do Pai. O cálice que carregava a condenação ia desconectar ele do Pai. A santidade de Deus não suportava o pecado que viria sobre Jesus. Então o meu pecado e o seu, os meus erros e os seus, o meu jugo e o seu, a minha doença e a sua, a minha enfermidade e a sua, tudo isso estava naquele cálice. Então Jesus, ele sabe, a hora que eu tomar esse cálice, a condenação vem sobre mim, para que a herança venha sobre você. Então eu vou ser feito maldito para que vocês sejam feitos benditos. Eu vou ser feito cativo para que vocês sejam livres. Eu vou ser feito doente para que vocês sejam sarados. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É esse momento que está. Aí Jesus fala, Mateus 26:39, Jesus fala, indo um pouco mais adiante. Eu não sei se vocês vão em dia perfeito, mas vamos ministrar ela, por favor, dia perfeito. Mateus 26:39 diz, indo um pouco mais adiante,
prostrou-se com o rosto em terra e Jesus orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você sabe o que Jesus está falando? Ele está falando: Pai, se você puder, me tira dessa, mas a despeito das minhas vontades, faz a sua. Sabe o que é isso? Isso é honra. Eu não quero me separar de você, mas eu sei, Pai, que você não quer se separar deles. Cara, isso é muito forte. Irmão, Jesus amou a vontade de Deus de tal maneira que ele entendeu que o Pai abriu mão dele por um dia, por 2 dias, por 3 dias, para não ter que abrir mão de você para sempre. Você consegue imaginar isso sendo feito naturalmente? Você consegue imaginar eu chegando para Cecília e falar: Cecília, papai vai abrir mão de você para ficar com Benício e com seus próximos irmãos? Você consegue imaginar isso? É isso que Deus fez. O unigênito de Deus. Irmão, Jesus era o único filho de Deus. Então o unigênito de Deus honrou a vontade do Pai para que enfrentasse o inferno e a morte, e ao 3º dia ressuscitasse e se tornasse então o primogênito de muitos irmãos. Você sabe por que você está de pé? Porque Jesus escolheu honrar a vontade do Pai mais do que a vontade dele. Você sabe por que os seus filhos vão viver as promessas que Deus fez para você? Porque eles vão ver os pais deles honrando a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade. Você sabe por que você vai prosperar? Porque você vai honrar aquilo que Deus te chamou para construir mais do que aquilo que você deseja construir. Você sabe por que a gente pode crer no amanhã? Porque Ele vive, Ele reina, e a Ele seja dada a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre, para sempre, para sempre. Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode levantar sua